Olá, meu nome é Cristiana Tomás, sou aluna da Universidade AMB Morumbi, estou cursando o 6º semestre em Pedagogia e vou iniciar o meu estágio em Educação Infantil. Vai começar já? Primeiro eu vou passar para vocês a nossa agenda, que é a nossa programação, tá? Do que a gente vai falar um pouquinho nesse momento. A gente tem uma proposta pedagógica, a gente vai falar um pouquinho sobre educação infantil, sobre contação de história, culinária, atividade educativa e algumas atividades lúdicas, todas elas desenvolvidas para a educação infantil e para a criança nesse período. Né? A nossa proposta pedagógica, visar o desenvolvimento integral do aluno, incluindo os aspectos cognitivos, sociais, físicos e emocionais. Isso ocorre através de nossos projetos, vivências, material, estudos e atividades lúdicas e dirigidas, todos voltados para a criança. Acreditar na construção do conhecimento e que permite a autonomia do aluno através da mediação do professor, tornando-os assim protagonistas. Entender que a educação afetiva e positiva, baseada no respeito e na confiança, é essencial para essa formação completa. Ter como ferramenta de apoio para o ensino da aprendizagem, materiais que norteiam e enriquecem a prática do professor. Trabalhar com grandes projetos ao longo do ano, como as gincanas, Gincana Solidária, Minar um Sorriso, Aluno Autor, Mostra Cultural, todos voltados para a educação infantil e para o desenvolvimento da criança, que visam preparar o aluno a cada dia para que se torne um cidadão responsável, consciente de suas escolhas e preocupado com o próximo. Contar com profissionais experientes e capacitados, comprometidos com o ensino e a família do aluno também é muito importante. Ter uma preocupação constante com o desenvolvimento pedagógico dos alunos e contar com atendimento psicológico e de nutricionista que ministra aulas mostrando a importância de uma alimentação saudável. Também cuidar do corpo e da mente do aluno é fundamental. Agora a gente vai falar um pouquinho da educação infantil em si, ok? A educação infantil é o verdadeiro alicerce para o desenvolvimento global da criança. Nessa fase, o trabalho pedagógico se dá pelo e com o brincar e o interagir, Pautada pelo respeito, a criança que é vista e tratada como ser livre, único e pensante, tem a missão de possibilitar que o aluno construa sua identidade e desenvolva gradativamente a sua autonomia e suas capacidades afetivas, motoras, cognitivas e de relacionamento social. Na brinquedoteca, podemos trabalhar o faz de conta, com fantasias e brinquedos adequados à faixa etária. No ateliê, por exemplo, o espaço é apropriado para criar, explorar e descobrir, por meio do uso de materiais diversos. A biblioteca, com diversos livros de temas variados. Na horta, com aves frutíferas e mudas de temperos e verduras, ensinando as crianças sobre a importância de cultivar e cuidar do meio ambiente também. Conteúdo apresentado de forma lúdica e concreta, estimulando a reflexão e a construção do conhecimento. Acreditar na multiplicidade de experiências e brincadeiras e na descoberta do mundo de forma excitante, que objetivam cativar a atenção, melhorar a autoconfiança, a autonomia e dar início ao gosto de aprender. Aqui a gente busca que a criança procure aprender de forma tranquila,
de forma criativa, de forma com que ela goste daquilo que está fazendo. Ter uma grade curricular desde o maternal, as aulas semanais de inglês, musicalização e Libras, linguagem brasileira dos sinais. Aqui é o ambiente ampliado de tudo que a criança procura ter para aprender, né? É bem amplo o conhecimento dela, que já se iniciou lá no maternal, né? Além do contato diário e direto, informar os pais sobre a rotina dos seus filhos também, através de um relatório bimestral, que assegura a transmissão de informações detalhadas. Aqui a gente vê a importância também, né, de manter os pais informados sobre o dia a dia do seu filho, sobre o dia a dia da equipe, do grupo e das crianças em si, já que estamos trabalhando essa socialização com elas. Temos algumas atividades para incentivar esse desenvolvimento, né? O que a gente vai aprender, desenvolver ali? O afeto. Quando o adulto demonstra afeto, carinho e sensibilidade às manifestações da criança, que é a fome, o sono, a irritabilidade, entre outros, eles percebem que existe uma base segura na qual podem confiar e se sentem confortáveis, aceitos e protegidos. Então, precisa fazer essa demonstração de afeto à criança. A capacidade de interagir, de se comunicar, ou seja, né, falar, cantar, responder, sorrir, olhar, ouvir a criança. A interação com o adulto ajuda o bebê e a criança a aprenderem a regular suas emoções em situações de estresse, a explorar o mundo com confiança e aprender a se comunicar. Então, realmente, a capacidade de comunicação, né, que está aí envolvida nesse aspecto. Também ajudar nas descobertas. Quando você brinca ou incentiva uma brincadeira, quando você permite que a criança explore o lugar onde vive, mesmo que seja pequeno, quando você mostra o mundo para ele, mesmo que seja da janela, quando você o ajuda a nomear objetos que ele não conhece. Então, para a criança, né, nessa fase inicial, tudo é novo, né? Por menor que seja, por mais simples que a gente entenda que possa parecer, que possa ser, para a criança é uma novidade. Por menor que seja, abrir a janela, olhar o céu, tudo para ele é novo, né? Por menor que seja o objeto, por mais simples que seja, né? Então ele ainda está no momento de descobrir, na fase de descobertas, tudo para ele é novo. Brincar aí que a gente pensa, a criança só brinca, mas até do brincar, até no brincar eles estão aprendendo. Uma simples brincadeira estimula muito as crianças. As brincadeiras devem ser consideradas pelos adultos como algumas das atividades mais sérias para crianças. Quando brincam, elas aprendem muitas coisas sobre o mundo exterior e sobre como lidar com ele. Então, é um mundo de descobertas, realmente, para a criança. E no brincar, na atividade de brincar, a criança busca esse conhecimento, né? A criança se prepara para essas atividades e ela descobre muita coisa nesse momento. Então, numa simples brincadeira, a criança está desenvolvendo a sua atividade, está brincando, está buscando, está criando, está imaginando, né? Então, é muito importante para essa fase de desenvolvimento para a criança, né? E o que podemos desenvolver em casa? Por menor que seja a brincadeira, o ambiente de casa é um ambiente propício para a criança aprender também, né? A gente pensa, em casa a criança não aprende, a criança aprende sim, ela aprende em todos os ambientes, né? E é importante para ela esse desenvolvimento, né? Em casa também. O que a gente pode anotar aqui sobre esse brincar em casa, esse desenvolvimento de casa? O que podemos fazer? Como podemos desenvolver a criança em casa? Né? Aqui a gente lista 7 habilidades que você pode desenvolver com as crianças em casa, né?
Mesmo com essa pandemia, com esse momento, o conteúdo dele na escola, ele vai ser recuperado. A gente precisa ter calma, né? Enquanto isso, enquanto a criança está em casa, a gente pode ajudar a criança a desenvolver habilidades importantes, né? Para a volta às aulas, né? Algumas brincadeiras que pode ajudá-las a não perder tanto nesse processo, né? De estar em casa. Então, como número 1, nós nomear os sentimentos, né? Que é falar um pouquinho sobre o sentimento da criança, são brincadeiras que desenvolvem essa parte mais de sentimento, né? Outra coisa também muito importante, que além dos sentimentos dela, é o sentimento dos outros. Então, como dois, nós nomeamos reconhecer o sentimento das pessoas dos outros, né? Das pessoas. A criança, ela tem que saber que ela se sente triste, o outro também se sente. Ela precisa entender que se ela se magoa, o outro também se magoa. Assim como se ela está feliz, o outro também está feliz. Então, em casa, a gente consegue trabalhar muito isso com a criança. Fazê-la entender os sentimentos, reconhecer esse sentimento, né? O dela e o do outro também. Como o terceiro ponto aqui, nós estamos no gostar de aprender. A criança, ela precisa ser incentivada. Ela precisa desse incentivo a aprender coisas novas, né? Seja na escola, seja em casa, seja com os amiguinhos no parque, seja em qualquer ambiente. Ela precisa gostar de aprender, né? Então, ela precisa ser incentivada a isso. Também falamos em empoderamento e autonomia. A criança precisa desse empoderamento, né? Ela precisa entender a parte dela, né? Ela precisa entender que para algumas coisas, sim, ela tem autonomia para falar do que gosta, para falar do que não gosta. Então, isso é importante a gente trabalhar em casa com a criança. Outro ponto também muito importante é a importância dos outros, né? A empatia, a gentileza e o trabalho em equipe. Quando a gente fala o trabalho em equipe com a criança, está no dividir também, né? A criança, ela precisa aprender a dividir. Em alguns momentos, algumas crianças têm uma certa dificuldade, às vezes por estar em casa sozinha, por não ter irmãozinhos, por não ter os colegas perto neste momento, né? Então, a gente precisa também trabalhar e ensinar esse ponto para a criança, né? Aprender a dividir, aprender a se colocar no lugar do outro e aprender a ser gentil, assim como ele gosta, né? Que as pessoas sejam com eles, né? Estimular a criatividade, esse é ponto importante, através de desenhos, através de brincadeiras de massinha, de brincadeira de coisas simples, regar a horta. A criança, ela está no momento de buscar, de atiçar, né? Essa criatividade, por mais simples que seja. Então, a gente precisa trabalhar muito, brincadeiras simples, pular corda, estimula muito a criança, desenhar, brincadeira de massinha, com tintas também, criação de desenhos livres. Então, essas coisas ajudam muito na exploração da criatividade da criança. E na solução de problemas também. Quando a gente fala solução de problemas para as crianças, a gente se refere a coisas simples, né? A bonequinha tá sem sapato, vamos resolver isso, vamos colocar um sapato na bonequinha. E o carrinho, os carrinhos estão bagunçados, vamos arrumar os carrinhos, vamos arrumar os lápis de colorir. Então, são coisas simples, né? Que a gente trabalha com a criança em casa, esses probleminhas simples, mas que para a criança já faz grande diferença nesse estímulo que a gente consegue criar para a criança, né? Agora a gente tem aqui algumas dicas para as crianças, né? Em casa. Além das brincadeiras sugeridas, né? Foi o que a gente falou um pouquinho, deixa a criança brinque livre. A criança, ela pode sim fazer o que ela quiser, brincar do que ela quiser. Às vezes a gente
acha que a gente tem que dizer o que a criança deve fazer, do que a criança quer brincar, mas a criança também tem que ser livre um pouquinho para fazer as suas escolhas, para decidir o que quer fazer, como quer brincar, né? A criança tem esse poder também. Observe sua criança brincando sozinha, é a dica 2. Você descobrirá muito sobre ela, né? Às vezes a gente está tão envolvido, o pai, a mamãe, está tão envolvida ali no ambiente que não observa a criança, né? Brincando sozinha. E essa é uma parte importante, né? Quando a criança estiver brincando, para um pouquinho, olha para ela, observa. Você vai descobrir bastante coisa sobre ela, sobre a atitude dela, sobre o brincar dela, sobre as emoções dela, sobre a criatividade dela. Esse é um ponto muito importante também. Aqui na dica 3, a gente pode falar: se puder, incentive que os outros adultos da casa brinquem com a criança. Às vezes, né, o papai chega cansado, não quer brincar, a mãe está cansada, não quer brincar, o irmãozinho mais velho, né, também não quer brincar com a criança, né, mas a gente precisa incentivar. Por quê? Porque a criança, ela precisa dessa interação, né, ela precisa dessa interação com o outro, né, principalmente com aqueles que fazem parte da sua casa, do seu lar. Então, é importante que o papai e a mamãe tirem um tempinho, sim, para dar atenção para a criança, para entender o que ela está precisando no momento, para brincar do que ela quer, até para conhecer suas emoções, né? Conhecer as suas intenções, conhecer o que a criança gosta, o que a criança está tentando passar nesse momento. Então, isso também é uma coisa muito importante, né? A mamãe e o papai tirarem um tempinho para brincar com a criança. A dica 4, quando estiver brincando, converse com a criança. A interação é muito fundamental para o desenvolvimento dele. Então, assim, a gente vê que não é só brincar, sentar lá e brincar. É importante a gente perceber o que a criança está pensando, o que ela gosta. Então, conversar realmente com a criança, se aprofundar nessa brincadeira, realmente o faz de conta, né? Então, essa interação entre o adulto e a criança é muito importante, né? Também para o desenvolvimento dela, né? E, na realidade, é um ajudando o outro, né? É um pensando no outro, desenvolvendo a capacidade do outro, né? Essa parte também é muito importante, né? Aqui a gente tem a quinta dica, que as crianças aprendem descobrindo. Deixe que eles explorem locais seguros da casa, né? Mesmo dentro de casa, às vezes a gente se preocupa, né? Ah, é seguro, ah, é bom para criança. Sim, tem lugares que são seguros dentro de casa, né? Então é importante a criança explorar cada cantinho, até para ela descobrir o que tem ali, né? Crianças curiosas, né? Pode fazer coisas que não devem, né? Então, é importante a criança saber o que tem ali, né? Porque explorar esses locais, porque às vezes a criança fica tão curiosa para saber o que tem, de repente não tem nada demais, mas a criança fica curiosa e aí o que ela acha que não pode fazer, ela vai lá e acaba fazendo. Então é importante também identificar, né, os locais seguros, né? Oh, pode brincar aqui, na cozinha não pode, o fogão é perigoso, não pode mexer em vidro. Então é importante deixar isso bem claro com a criança, né? Explicar para eles, porque as crianças, elas são muito inteligentes, né? Elas sabem, elas entendem, né? Desde que explicado de forma clara. Então isso é muito importante também. Explicar essa parte para a criança, do que ela pode e do que ela não pode. E em casa, né, a gente pode aproveitar esse momento com elas, esse momento que a gente está mais em casa. E explorar com a criança, mesmo dentro de casa, mesmo somente como mãe e como pai, na ausência dos amiguinhos, a gente consegue desenvolver
essas coisas com a criança. E isso é muito, muito importante, o desenvolvimento delas, que não pode parar, não. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre contação de histórias, né? Essa parte que é muito trabalhada na educação infantil. As professoras gostam muito de explorar, né? Principalmente porque colocam as crianças para pensar um pouquinho, né? Então, essa parte é muito importante. A contação de história, ela permite ao educador narrar para a criança contos passados de geração em geração, trabalhar a improvisação e adequar a narrativa à idade das crianças e cenário em que estão inseridas. Essa atividade também permite maior interação e contato visual, aprimorando os laços e as relações humanas, né? Desde sempre, né? A gente sabe que a contação de histórias começa lá de pequenininho, né? A gente já começa a contar histórias, né? Para as crianças, desde bebês. Isso chama realmente a atenção deles, né? E na escola essa contação, ela se torna mais assídua, mais frequente, né? Porque trabalha a, a criação da criança, né? Elas viajam muito, elas pensam muito, né? Elas viajam muito nas histórias. Aqui eu separei uma história que é muito conhecida, né? De todas as crianças, todas elas gostam muito, né? É uma história que realmente foi passada de geração em geração, uma historinha antiga, mas muito bacana, muito legal. Vou contar um pouquinho da história, tá? Para vocês e como ela é tratada no ambiente escolar. A história de hoje é Os Três Porquinhos, né? É uma história bem conhecida e bem bonitinha, principalmente por se tratarem de três irmãozinhos. Então vamos lá. Era uma vez três porquinhos que saíram da casa de sua mãe, cada um construiria sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes. O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse: Abra esta porta ou derrubarei esta casa com um sopro só. O porquinho ficou com medo, porque ele sabia, né, que a sua casa era de palha, não era muito segura. Ele ficou com muito medo do lobo. E o lobo sabia que não seria difícil realmente derrubar aquela casa, né? Porque muito assustado não abriu a porta. O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa, né? A casa era muito frágil. Soprou. O porquinho assustado correu, fugiu. O segundo porquinho fez a sua casa com galhos de árvore. Rapidamente ela ficou pronta também. Era uma casa simples, muito rápida de fazer. Logo ficou pronta e ele foi dormir. O lobo mau já de olho no segundo porquinho. E naquela casa ele estava com fome. Olhou para o porquinho que nem se deu conta que estava sendo olhado de longe. Outra vez veio o lobo. Porquinho, abra a porta, eu vou assoprar e derrubar tudo. O lobo realmente sabia que aquela casa era frágil, podia derrubar a qualquer momento, mas o porquinho não abriu. O lobo assoprou e derrubou a casa, mas o porquinho fugiu e se escondeu. Ele conseguiu se esconder rapidamente do lobo, mas o lobo, com aquela cara assustadora, queria saber onde se meteu este porquinho. Ele queria ir atrás do porquinho, de qualquer maneira. O terceiro porquinho construiu a sua casa de tijolos. Ele demorou, mas ele criou uma casa segura e muito resistente.
E para lá foram seus irmãos e o lobo também. Os porquinhos, quando perceberam que não tinha mais suas casinhas, correram para a casa do terceiro porquinho, porque percebeu que a casa dele, apesar de ter demorado muito para ser construída, era uma casa bem mais segura. E aí os porquinhos correram para lá, mas o lobo, muito esperto e com muita fome, continuou olhando os porquinhos de longe e também correu para a casa do irmão. Mas dessa vez o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa. Realmente aquela casa era muito segura. Os porquinhos estavam em segurança. Aquela casa não iria cair, mesmo o lobo soprando, soprando, soprando. Aquela casa estava bem segura. Então o lobo falou, pensou, como que eu vou entrar nesta casa? Eu sopro, sopro e ela não cai. Então ele resolveu descer pela chaminé. Mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo. Nossa, o lobo realmente não tinha como destruir, nem como entrar naquela casinha, nem como pegar os porquinhos. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes morando na casa de tijolos. Foi aí que eles perceberam que aquela casa realmente era segura, né? Ela demorou para ser construída, mas ela realmente era segura. E os porquinhos viveram felizes para sempre, sem a presença daquele lobo maldoso que queria comer os porquinhos. E aí sim, encerramos a nossa história de hoje. É uma história conhecida, é uma história bem bonitinha, né? Mas que toda vez que a criança escuta, atiça a criatividade, atiça a imaginação da criança. As crianças não esquecem dos três porquinhos, muito menos daquele lobo maldoso, né? Então é muito legal esse momento de desenvolver essa criatividade da criança. Com essas historinhas, né? Esses contos que a gente ouve desde quando nós éramos crianças. Então, realmente é muito bacana fazer esse desenvolvimento com essas historinhas infantis. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre culinária, né? Que é uma coisa que também ajuda no desenvolvimento e está presente na educação infantil. As aulinhas de culinária, elas são importantes porque a criança põe a mão na massa. Ela aprende ali a fazer o seu próprio lanchinho, né? E ela segue o passo a passo, né? Isso vai interagir, pondo a criança para interagir, né? Então, a aula de culinária, ela permite que a criança exerça autonomia com participação ativa. Ela põe a mão na massa, né? Desde os ingredientes até a elaboração da receita. Estejam atentas para que seja valorizada diferentes ações e interesses de todas as crianças no planejamento e higiene para a elaboração da receita e durante o processo de confecção do bolo. Então, nesse momento, a criança ela aprende a separar os ingredientes, ela aprende a unir os ingredientes, ela aprende todo o processo. A aulinha de culinária ela é importante para isso, né? A criança põe a mão na massa, né? Então ela se sente útil, ela se sente com o poder de criar, com o poder de fazer, né? Por isso é muito importante para a criança essa aulinha também, tá? A gente vai iniciar aqui, né, a receita do bolo, né? Então vamos iniciar a nossa aulinha de culinária, né? A receita de hoje é o bolo peteleco, né? É um bolinho de chocolate com uma cobertura bem gostosa. Aqui a criança vai pôr a mão na massa e aprender a fazer seu próprio lanchinho. Vamos começar?
Então, o que a gente vai precisar para esse bolinho? Né? A gente vai, primeiramente, separar os ingredientes. A gente vai precisar de farinha de trigo, açúcar, chocolate em pó, fermento em pó, bicarbonato de sódio, óleo, ovos, manteiga, água fervente, tigela, colher para bater e uma assadeira retangular para assar, né? Aqui é importante deixar claro para a criança que a gente precisa também de um adulto, porque no momento em que a receita for toda feita, a gente precisa que um adulto auxilie para colocar no forno. Então, a aulinha de culinária, a criança sabe que precisa do forno e sabe que também não pode mexer nele, por isso precisa do adulto para ajudá-lo neste momento, né? É muito importante a criança saber que quem mexe no forno, no fogão, é o adulto, né? Então, vamos começar. O que a gente precisa para fazer a massinha do bolo peteleco? Né? O que a gente precisa de ingredientes? A gente já separou os ingredientes, agora a gente vai aprender a separar as quantidades. 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Então, a gente aqui está aprendendo as medidas. 2 xícaras de chá de açúcar. 1 xícara de chá de chocolate em pó. 1 colher de chá de fermento em pó. 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. E 1 xícara de chá de óleo, mais 2 ovos e óleo para untar. Aqui a gente sabe que as xícaras têm os seus tamanhos, assim como as colheres. A gente aprende as quantidades, assim como a gente aprende as unidades. Que no caso aqui a gente fala de 2 ovos, né? E o modo de fazer? A gente vai precisar da tigela. Então, na tigela, a gente vai misturar os ingredientes seguindo a ordem da receita. Então, tudo tem que ser seguido conforme a receita. A gente já aprendeu as quantidades. Agora, a gente vai fazer a mistura. Misture a farinha, o açúcar, o chocolate em pó, fermento e bicarbonato. Junte o óleo, os ovos e, por último, 2 xícaras de água fervente. Nesse processo também, mexendo com água fervente, a gente precisa de um adulto para nos auxiliar, né? Aí a criança vai mexer tudo, misturar tudo bem devagar, sempre com o auxílio e com a supervisão do adulto, né? Depois de misturar todos os ingredientes, ela vai untar a forminha, né? Esse é o passo a passo do bolinho. Ela vai untar a forma e vai despejar essa massa na assadeira e assar em forno médio. Que essa, aí ela conta com o auxílio do adulto também. Forno médio, pré-aquecido por cerca de 25 minutos. Enquanto o bolo tá lá assando no forninho, a gente agora vai fazer a nossa calda, né? Cobertura do bolo, que também é uma das partes que a criança mais gosta, né? Que é a mais gostosa, a cobertura do bolo, a calda de chocolate. Então, falando de ingredientes também, a gente vai trabalhar com as quantidades. Quantidades e medidas. 6 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 colher de chá de manteiga. Qual que é o modo de fazer? Em uma panela, misture os ingredientes com meia xícara de chá de água e leve ao fogo baixo. Nesse processo, a criança também conta com o auxílio do adulto, né? Mesmo sendo um processo em que a criança precisa do adulto várias vezes, é importante deixar a criança envolvida nesse processo, tá? Porque vai ajudá-la a desenvolver aí essa autonomia que a gente busca para a criança, né?
Então, mesmo ela sabendo que tem algumas partes que ela vai precisar do adulto, é importante deixar ela envolvida nesse processo, ciente que em alguns momentos o adulto vai ter que ajudar, ok? Então, vai deixar ferver até obter uma calda grossa. Retire do fogo e espalhe ainda quente sobre o bolo, assim que retirá-la do forno. Então, nesse momento, a criança também precisa do adulto. E pronto, já pode se deliciar. Gostaram do bolo peteleco? É importante deixar a criança, né, ciente de que criou esse bolo e de que vai experimentá-lo também, né? Aí a gente vai desenvolver também o paladar da criança, né? Então é importante ela ter esse conhecimento de gostos e de sabores, até para o desenvolvimento do paladar da criança. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade educativa, né? Que a gente fez uma atividade que é a reciclagem com PET, com a garrafa PET para as crianças, né? Que além de fazer o próprio vaso, vão aprender a cultivar uma planta e serão responsáveis pelos frutos colhidos. Ou melhor, pela cebolinha, salsinha, hortelã, alecrim ou qualquer outra planta que elas quiserem plantar ali. Os pequenos vão adorar essa atividade, super legal. Por quê? Eles criam e eles também se sentem responsáveis. Então, eles estão ali no dia a dia, sabendo que precisa regar, que precisa cuidar, que vai crescer uma plantinha, que será deles, da responsabilidade deles cuidar, né? E ver esse crescimento, ver os frutos, né? Nascendo é muito gratificante para a criança. Então, nesse momento, a gente vai seguir o passo a passo para aprender como criar esse vasinho, né? É o vasinho cabeludo com garrafa PET, né? A gente tem o passo a passo aqui, vamos seguir. Vamos começar pelo material necessário, né? A gente vai precisar de uma garrafa PET vazia e limpa, né? Então é importante também contar com o auxílio da criança nesse processo. Uma tesoura sem ponta, que já faz parte do material da criança. Olhinhos para boneca, que você encontra aí nos armarinhos, nas papelarias, nas casas de artesanato. Cola quente, né? Na hora de usar cola, não deixe que as crianças colhem, faça você o trabalho de colagem. Então, nesse caso específico, que a utilização da cola quente, é o adulto que tem que se responsabilizar. É o professor que precisa se responsabilizar neste momento e deixar a criança ciente também que ela precisa de um adulto neste momento, tá? A gente vai precisar da terra e adubo. Vai precisar de brita ou pó de brita para drenagem da água, né? Que é um pozinho que a gente usa para que a água não fique empoçada no fundinho do vaso. Semente de qualquer erva ou tempero, se desejar pode plantar flores ao invés de ervas. Aí é livre escolha, cada um escolhe o que pode plantar, ok? Ó, a gente tem aqui, ó, para seguir com a criança, o passo a passo, né? Que é a garrafa PET, né? Com a tesourinha a gente corta, né? Ela um pouquinho abaixo do meio. A gente cola os olhinhos, o nariz, utilizando, né, os olhinhos para boneca, que são os olhinhos móveis. As tampinhas da garrafa PET, a gente consegue fazer o narizinho. Tá vendo que bonitinho? E a gente cola, né? Aqui a gente também, através da figura, a gente consegue visualizar, né? A colocação das sementinhas no vasinho e o vasinho já pronto. Mas vamos aprender o passo a passo, né?
Como fazer a atividade de reciclagem com PET para criança? Com o auxílio da tesoura, pega a garrafa PET vazia e limpa e recorte. Então, com a tesourinha sem ponta, né, indicada para criança, a gente corta ela um pouquinho abaixo do meio, né, para ter o vasinho. É importante também furar o fundo, né, da garrafinha PET, né, que para a drenagem de água acontecer. E também com a tesourinha, com a supervisão do adulto, faz os furinhos no fundinho da garrafa, né. Depois de recortá-la, cole com cola quente o pó de olhinhos para a boneca e a tampa da garrafa. A tampa será, digamos, o nariz do vaso. Então, é um facinho bem criativo, né? Bem lúdico mesmo para a criança, né? Então, o adulto vai utilizar a cola quente nesse processo. Né? O terceiro passo, como já antecipei um pouquinho, mas para seguir o passo a passo eu vou falar de novo, faça 6 ou 4 furos pequenos no fundo do vaso, para auxiliar na drenagem da água que for jogada sobre o cultivo daquilo que vocês vão fazer posteriormente. Então, fazer os furinhos no fundo do vaso para não acumular água, né? Conforme a gente vai molhando, né? Vai jogando água na plantinha, a água precisa ser drenada para não acumular água no fundo, né? Da plantinha. Isso também é importante deixar claro para a criança, né? Esse processo e também saber que ela precisa da supervisão do adulto. O quarto passo é, com o vaso pronto, coloque no fundo do mesmo um pouquinho de brita ou pó de brita, que são aquelas pedrinhas, né? Que é importante para a drenagem, né? Elas não pode ser muito pequena, porque como o vaso vai estar furadinho, para não passar, né? Não passar pelos furinhos do vaso. Mas essa brita, ela é importante para isso, para acontecer o escoamento da água e a plantinha crescer feliz. Depois, coloque a mistura da terra e adubo por cima, né? E enterre a mudinha, né? Que deseja cultivar até cobri-lo totalmente. Então, a gente vai para terra, tem mais ou menos ali a altura dos olhinhos, vai enterrar a mudinha, né? No meio dessa terra, né? E vai cobrir de terra totalmente, né? Afofe com as mãos em torno do torrão e complete com um pouco mais de terra próxima à borda, né? Então, tá o vasinho bem cheio para que a plantinha possa crescer. E ela também, a criança também precisa ter consciência, né? De que a gente precisa regar um pouquinho todo dia. A plantinha, ela precisa de terra. E isso é muito legal, desculpe, de água. E a criança, ela precisa estar consciente disso, que todo dia precisa regar um pouquinho a planta para que ela possa crescer, né? Então, a plantinha ela só vai crescer mediante a ser cuidada. Então, isso é importante também desenvolver com a criança, esse cuidado que a plantinha necessita, que seja diário, né? Então, a criança cria uma responsabilidade diária de molhar a plantinha. E aí, gostaram dessa dica? Né? Apostamos que a criançada vai adorar aprender brincando e cultivar todo dia o seu vasinho, né? Então, realmente é uma dica bem bacana, né? A criança realmente ela aprende brincando, né? Ela vai aprender a importância de cultivar o vasinho dela, né? De ter o vasinho dela, de cuidar do vasinho dela todo dia, ali, né? Até a sua plantinha crescer, né? A sua erva, a sua flor, a sua plantinha crescer e ela saber que foi fruto da criação, da responsabilidade dela, né? Do cultivo dela. Então é importante também aprimorar isso para a criança. Agora, nós vamos falar de outro ponto bem importante, né?
que são as atividades lúdicas, né, para a educação infantil. A gente sabe que a cabeça da criança ela está em constante, né, desenvolvimento. Então agora a gente vai fazer algumas atividades lúdicas para a criança, né? A gente listou aqui 3 ideias criativas. Então, são através das brincadeiras, jogos e desafios que os pequenos revelam suas emoções, além de explorarem novas experiências, bem como aprender a lidar com situações de adversidades que surgem. O lúdico pode ser qualquer atividade livre e prazerosa que venha acompanhada de aprendizagem e não precisa ficar presa somente a jogos e brincadeiras. Então, o lúdico ela pode ser qualquer atividade livre, mas que deixa a criança com satisfação em fazê-la, né? Então, a criança ela vai aprender utilizando a criatividade, né? E ter prazer em fazer isso, né? E isso vai trazer uma aprendizagem para ela. E ela não precisa ficar presa em nada, em nenhum estereótipo, né? Ela não precisa ficar presa a nenhum jogo, a nenhuma brincadeira. Então, a gente listou aqui 3 atividades lúdicas criativas que vai ajudar aí no desenvolvimento da criança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A primeira atividade é brincando de amarrar, né? Essa atividade consiste em criar um monte de papelão, você pode utilizar seu próprio sapato, né? Na infância, a gente sabe da dificuldade que a criança tem em amarrar seus próprios sapatos, né? Elas querem, mas elas não conseguem. Realmente não é fácil, a gente sabe muito bem disso. Então, a gente sabe que a gente pode ensinar brincando, né? Então, é importante a gente mostrar isso para a criança, né? Que embora pareça ser difícil, ela pode aprender a amarrar os próprios sapatos de uma maneira criativa, né? Então, ela pode aprender a amarrar os próprios sapatos brincando, né? Então, a gente criou aqui uma ideia criativa para isso. A gente fez aqui um molde, né? Que a gente pode utilizar um papelão, né? Fazer esse molde no papelão. Abrir uns furinhos, né? Desse molde aqui, né? Abrir esses furinhos para a criança possa passar o cadastro dos tênis, né? Então, ela pode utilizar esse próprio molde se for necessário, né? Ou ela pode utilizar o próprio sapato, né? Como que a gente vai fazer essa primeira etapa que parece ser uma coisa bem difícil, né? Na primeira vista. Na primeira vista isso pode parecer bem difícil para a criança, né? A gente que é criança sabe quanto isso foi difícil para a gente aprender. A gente que já foi criança sabe. A primeira etapa é pegar 2 cadastros de cores diferentes. Ou então, a gente pode usar um marcador de texto para pintar só metade do cadastro. Então, a gente tem cada ladinho do cadastro de uma cor, né? Isso vai ficar fácil para a criança identificar o passo a passo aí, o que a gente precisa fazer, né? Com cada ladinho do cadastro. É importante encaixar um por um os buraquinhos e ir coordenando os movimentos do dedinho e o jeito prático de segurar os cordões. Então, é importante a gente mostrar esse passo a passo para a criança, né? Que com cada dedinho, segurar, né? O cadastro com os dedinhos e ir colocando em cada buraquinho. Com o cadastro de 2 cores, a gente consegue identificar qual foi para cada buraquinho, né? E aí fica mais fácil de aprender, né? Aí, passando em todos os buraquinhos, chegou a hora de fazer o lacinho. Fazer os lacinhos, a gente vai criar orelhas de coelhinho, né? Da criança. Então, a gente cria as 2 orelhinhas e tenta, e vai passando para a criança, né? Como ela vai desenvolver o laço do sapatinho, ok? A gente passa uma orelhinha do coelhinho
dentro da outra até fazer o lacinho. Fica as orelhinhas perfeitas, né? Pode parecer uma atividade difícil, né? Mas a criança só aprende praticando. Então, a gente incentiva a criança a virar o tênis para o ladinho dela, para fazer na posição correta, e a gente incentiva a criança a praticar. Ela só vai aprender realmente praticando, mas de forma lúdica, paciente, né? Explorando com bastante paciência, a criança vai aprender a fazer isso. E olha como ficou bonitinho o lacinho. Vamos praticar, né? Vamos ensinar a criança esse processo. Mais uma vez, passando por cada buraquinho, né? Até o final, todos os buraquinhos, devagarzinho. O cadastro cada lado de uma corzinha, a gente cria as duas orelhinhas de coelhinho. Criando as duas orelhinhas de coelhinho, a gente faz um lacinho. Uma orelhinha passa por dentro da outra e cria-se o lacinho, ok? Só praticar, né? É uma atividade bacana, a criança pode praticar diariamente quando for amarrado o seu tênis. Muito bacana essa atividade. Agora temos uma terceira atividade. É o que som é? Essa atividade é muito bacana. É uma brincadeira muito divertida, simples, mas existe concentração, né? Para jogar, basta uma venda para os olhos e muita criatividade. Então, a gente vai vendar os olhos da criança, né? E vai tentar estimular o grupo a descobrir os sons, né? Que som que ela está ouvindo, né? Aí a gente pode fazer sons comuns para a criança tentar adivinhar. Por exemplo, a gente pode amassar uma folha de papel, né? Criança com os olhos vendados vai tentar descobrir que som que é. Né? Outro som bem simples que a gente pode desenvolver com a criança também é deixar cair um lápis, né? Uma caneta. Som bem simples também, que a criança de olhos vendados vai tentar descobrir. Ou simplesmente bater os pés no chão. Também é um som bacana, que a criança vai tentar descobrir. Outro som bem simples também, e é um som muito legal, é estralar os dedos. São sons simples, mas que vai fazer com que a criança pense qual som. Isso ativa a criatividade da criança, né? Isso faz com que ela fique curiosa, ela pense no que ela está ouvindo, né? E fale, e explore aquilo, e diga, né? Diga que som que ela está ouvindo. Então, essa brincadeira é muito bacana também, né? E ajuda muito no desenvolvimento da criança. Descobrindo os sons. Outra brincadeira bem legal, né? Que a gente vai trabalhar também o lúdico da criança, é o tapete das cores, né? Essa brincadeira ela tem como objetivo trabalhar as cores, a atenção, a concentração, a estratégia, a agilidade, raciocínio, a coordenação motora ampla. Então, essa brincadeira, ela já é uma brincadeira que envolve bastante,
né? Bastante coisa, né? Aqui para a criança, que ela vai trabalhar bastante coisa. Então, ela é feita para criança um pouquinho maior, né? A partir dos 5 anos ali, porque ela exige um pouco mais de concentração, né? Um pouco mais de atenção, ela vai envolver agilidade, raciocínio e coordenação motora também da criança. Mas é importante trabalhar a criança nessa atividade também. Então, vamos iniciar. Para confeccionar o tapete, podemos usar um TNT e as pegadas, utilizar o EVA. Então, a gente pega um TNT grande, corta, né, num formato de um tapete, a gente faz as pegadas, a gente utiliza vou voltar um pouquinho, para a gente visualizar, né? A gente vai utilizar o EVA, pode fazer pezinhos, mas também pode fazer círculos, pode fazer quadrados, triângulos, né? Para a gente explorar aí também as formas com a criança, né? Então, a gente vai utilizar o EVA colorido para fazer essas pegadas, né? Também vamos precisar de um dado com as cores escolhidas, né? A gente vai pegar um dadinho colorido também, né? Para utilizar nessa brincadeirinha, né? Onde as crianças vão trabalhar as cores. E como jogar? Essa brincadeirinha é um pouquinho mais complexa, né? Posicione na frente das fileiras de pegadas, inicia jogando o dado e dizendo o nome da cor que caiu. Então, a criança que tiver a pegada de cor correspondente deve dar um pulo para frente. Vou voltar um pouquinho para a gente entender melhor. A gente vai pôr as crianças, né? Uma do lado da outra, enfileiradas, né? De frente para o tapete de pegadas, né? Aí inicia jogando, dizendo o nome da cor que o dado caiu. Então, a gente joga o dadinho, cai numa cor. A criança que tiver a pegada da cor correspondente deve dar um pulinho para frente. Vence essa brincadeira a criança que chegar primeiro, né? A criança que chegar primeiro na frente no final de todas as pegadinhas do tapete. Essa brincadeira é bem legal, que ela está explorando também ali, né? Conforme que a gente falou, a criança aprende forma, aprende cores, ela também aprende a se concentrar, a pular, utilizando a sua coordenação motora. Então, a criança ali aprende vários desafios, né? As brincadeiras lúdicas, elas são importantes para o desenvolvimento da criança, né? Embora às vezes pareçam brincadeiras simples ou mais complexas, como esse tapetinho de cores, né? A criança, ela brinca do jeito dela, mas ela está sendo desenvolvida ali naquele momento, né? Ela consegue trabalhar a sua coordenação, a sua comunicação, ela consegue trabalhar formas, cores, ela consegue pensar, ela consegue se comunicar. Então, são coisas importantes, né? Que a criança consegue aprender desenvolvendo o seu lúdico, né? Nesse processo, a gente vê a importância do desenvolvimento do lúdico da criança no período da educação infantil, ok? Aqui, a gente está encerrando o meu estágio, estou encerrando o meu conteúdo, né? Com uma frase que eu acho muito legal, do Augusto Cury, uma pessoa que eu respeito, que eu admiro, que eu acho que fala brilhantemente sobre educação. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de estar aqui demonstrando tudo que eu criei, né, para o meu estágio, né, falando um pouquinho sobre a educação infantil, que é tão primordial, que é tão necessária, que é a base para as nossas crianças terem um aprendizado tranquilo, para as nossas crianças se desenvolverem,
né, de uma forma mais fácil e de buscar sempre o seu conhecimento. Muito obrigada a todos, e principalmente a universidade e aos professores que me deram alicerce para chegar até aqui.